Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu continuo aqui passando uma temporada no sítio e continuo gravando conteúdo exclusivo para você. Hoje eu resolvi falar sobre etiqueta e protocolo em piscina. E aí você vai me dizer, mas até nesse momento de descontração e relaxamento, tem uma etiqueta e um protocolo? E eu vou te dizer, como tudo, sempre eu digo, tudo na vida a gente tem uma etiqueta e um protocolo. Claro que as regrinhas aqui na piscina são mais descontraídas, são mais à vontade, mas tem sim, tem sempre uma etiqueta e o protocolo para a gente cumprir, e hoje é sobre isso que a gente vai falar com você. A primeira coisa que a gente tem que observar sempre é o seguinte: se você é convidado, por exemplo, para um almoço, para um jantar à beira da piscina, é preciso estar muito claro no convite se você está convidado para o almoço e para o jantar, ou se você está convidado para utilizar a piscina. São coisas diferentes. A coisa mais desagradável que tem é você ser convidado para um almoço ou um jantar à beira da piscina e alguém se meter a entrar lá na piscina se a ideia do anfitrião não era essa. Agora, o importante é que o anfitrião ou anfitriã deixe sempre muito bem claro que tipo de convite ele está fazendo ou ela está fazendo. É pra gente utilizar a piscina ou é simplesmente um almoço à beira da piscina, gostoso, bonito, ou é um jantar que acontece ali à beira da piscina? Então é importante que quando a gente faça um convite para as pessoas, a gente deixe muito claro nesse convite se a gente vai utilizar a piscina, então as pessoas vão trazer roupa de banho, saída de banho, ou se é simplesmente ali uma ambientação ao redor da piscina. A segunda coisa que é sempre legal a gente observar é que a gente tem que ter uma camiseta, uma saída de banho, para você estar composto ali enquanto você não está na área da piscina. Está tomando um sol, é claro que você vai estar de sunga, de short, de maiô, de biquíni, vai estar com um chinelinho. Aliás, é como eu sempre digo, a área da piscina ou da praia é o único lugar que é permitido você estar em público de chinelo. Fora isso, chinelo é para dentro de casa quando você não está se olhando no espelho, porque chinelo não dá. Chinelo é o ó. Mas na área da piscina, é claro que a gente vai liberar o chinelo. Então é importante você ter uma saída, você ter uma camiseta, você ter alguma coisa para pôr ali por cima. Saiu da área da piscina, foi atender uma porta, foi atender a campainha, foi buscar alguma coisa lá na casa para trazer aqui para a piscina, foi cuidar da churrasqueira. Meninos, pelo amor de Deus, uma camiseta no mínimo. Eu sei que tem muito menino que vai para academia, tá lá todo sarado, quer mostrar aquele físico todo em ordem. Pode aqui na piscina usar uma regata, mas foi ali para a área do churrasco, camiseta. Fica bonito, fica sensual, fica legal e não vai esconder todo aquele capricho que você deu na academia. Mas só sunga, só short, não dá. Tem que ter uma saída, uma camiseta. Essa é a segunda dica super importante aqui de piscina para vocês. Terceira coisa, a caixinha de som. É lógico que um som, uma música ambiente sempre é gostoso, vai bem, mas primeiro você tem que estar numa piscina privativa para ligar uma caixinha de som. Então você está na piscina da sua casa, você está na piscina da casa de um colega que liberou, que falou, vamos colocar uma música gostosa, agradável, mas lembre-se, os vizinhos no entorno não precisam ouvir sua música. Isso não é legal, não é de bom tom. A música é pra gente ouvir, não é para os vizinhos no entorno. E piscinas coletivas, piscinas de condomínios, enfim, aquelas piscinas que a gente compartilha, a piscina do clube, a piscina da academia, nada de caixinha de som. A gente vai usar, fone de ouvido. Quer ouvir uma boa música na piscina que é compartilhada? Fone de ouvido. A gente já falou sobre isso quando a gente falou do uso de celular. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei só sobre uso de celular. Então dá uma olhada naquele vídeo, porque o fone de ouvido em ambientes coletivos sempre é muito bem-vindo. A sua música não é a preferência do outro. Imagina se você tivesse que ficar ouvindo aquela música que você não gosta porque o outro colocou. Bom, a gente vai continuar falando sobre dicas de piscina, mas vamos rodar a vinheta e depois a gente continua.
E aí, você tá curtindo esse nosso vídeo sobre etiqueta e protocolos em piscina? Então não esquece de dar aquele joinha pra gente. Se você tá chegando agora por aqui, então você pode me seguir lá nas minhas redes sociais. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aproveita também, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações aí no sininho, que é para você ficar por dentro de tudo que rola nesse canal, que é o mais chique e o mais elegante de todo o YouTube. Eu preciso te contar que eu já gravei um vídeo no começo do canal falando de como se preparar para ir para a piscina. Um vídeo que eu gravei mostrando assim tudo que eu levo para a piscina quando eu vou lá para casa. Mas é um ambiente diferente. Aqui eu tô num ambiente mais rústico, no sítio, e aquele vídeo que eu gravei, que depois você pode dar uma olhada, é um vídeo numa piscina mais de cidade, uma piscina de uso coletivo, porque é um condomínio. Então, deixa eu te falar que sempre que a gente vai para a piscina, a gente precisa usar material melanímico, acrílico, plástico. Dá uma olhada, a bandeja que eu preparei aqui, ó. A gente tem copos, o material aqui da tacinha para colocar aperitivo tem que ser um material plástico, acrílico, melanímico, jarras, garrafas, porque é uma questão de segurança, gente. Seja a piscina privada da sua casa ou a piscina de uso compartilhado, é importante que a gente use sempre materiais com segurança, porque o vidro ele fica invisível na água se houver um acidente e vai colocar em risco você, seus amigos queridos e os seus familiares, que são as pessoas a quem você realmente ama. Então é importante que a gente mantenha a segurança usando materiais adequados. Inclusive, eu gravei um vídeo na Bup Decor Show que eu mostro materiais lindíssimos, é uma feira de decoração de coisas para casa, utensílios domésticos, e lá eu mostrei materiais lindíssimos que parecem verdadeiros jogos de porcelana, jogos de cristais, e é acrílico, material melanímico. Vale a pena você dar uma conferida nesse vídeo, que vai te dar ideias super legais para você levar para a piscina. Uma coisa que é super importante é o uso, gente, de cangas e toalhas. A gente ter sempre uma canga para colocar nas cadeiras, nas espreguiçadeiras. Por quê? Você tem que pensar que em algum momento você vai estar com o biquíni, vai estar com a sunga, o short molhado da piscina, e é importante, antes de você sentar numa cadeira, numa espreguiçadeira, você colocar ali uma proteção para você não molhar tanto aquele assento, porque depois alguém pode se sentar lá e aí é desagradável, vai sentar naquela umidade que você deixou. Então, mesmo os meninos que muitas vezes não querem usar uma canga porque acha que não é tão masculino, se bem que hoje em dia isso é uma bobagem, mas você pode levar uma toalha de piscina. Existem toalhas lindíssimas com estampas bem bonitas e é inclusive uma proteção pra gente, você sentar num lugar mais fofinho, mais agradável. Então, assim, sempre, seja na piscina da sua casa ou na piscina de uso compartilhado, tem uma canga, tem uma toalha para colocar no assento. Falando em toalha, falando em canga, uma coisa que é muito importante, gente, vai entrar na água, a gente tá ali com protetor, a gente tá transpirando no sol forte, é importante passar uma ducha, tirar aquele excesso de protetor. Às vezes a gente tem um gramado, tem alguma coisa ali perto, tá com os pés mais sujos de matinho, de grama, para que sujar a água? Vamos usar o lava-pés, vamos usar a ducha, porque é o que eu sempre digo, protocolo e etiqueta é empatia com quem está em volta. Então vamos deixar a água da piscina mais limpinha possível para as outras pessoas e para a gente mesmo, quando sair e voltar e entrar. Aí vamos falar sobre as crianças. É claro que a piscina é um lugar para as crianças e é um lugar para elas se divertir. Mas lembre-se sempre, mesmo para os seus convidados ou numa piscina de uso coletivo, você ama seus filhos, mas os outros que estão em volta às vezes nem os conhecem. Criança sempre é bonitinha, sempre é engraçada, todo mundo vai ter muita paciência, mas mesmo as brincadeiras de criança têm um
tom que deve ser respeitado. Não ultrapasse com o barulho. Mesmo quando você está sozinho com seus filhos em casa, é o momento de educá-los. Então, nessa hora, você tem que dizer, olha, nós estamos exagerando, vamos abaixar o volume, vamos brincar mais um pouco mais baixo. Espirrar água é um horror. Brinquedinhos de crianças são bem-vindos na piscina sempre. É um momento de lazer, é um momento de diversão. Mas vamos espirrar água entre crianças, papai com o filho, mamãe com o filho, com a filhinha, mas sem espirrar água nos convidados, sem espirrar água nas outras pessoas que estão no entorno, porque isso não é agradável, não é legal. Então, criança precisa saber se comportar, como aliás em qualquer lugar, não só na piscina, mas especialmente na piscina, que propicia um pouco mais de relaxamento, de diversão, mas que precisa ter moderação sempre. É o que eu digo, etiqueta e protocolo é empatia com quem está em volta, e eu estou repetindo isso bastante no vídeo, porque a piscina é um lugar de uso coletivo, mesmo que sejam convidados nossos, amigos nossos, é importante a gente deixá-los à vontade. E aí já entra aquela questão daquelas brincadeiras bem desagradáveis, que quando alguém está passando a gente empurra para a pessoa cair na água, ou a pessoa que pula na água para espirrar água em todo mundo. Essas brincadeiras não são engraçadas, não são divertidas, não são de bom tom, são brincadeiras que a gente deve evitar, inclusive por questões de segurança. São brincadeiras que podem acabar muito mal, podem acabar com um braço quebrado, uma perna machucada, enfim, e ninguém quer ter que sair da piscina e correr para um pronto-socorro. Então, vamos tomar cuidado, evitar esse tipo de brincadeira. Quem quer entrar, entra de livre e espontânea vontade, nada de espirrar água, nada de empurrar. Gente, educação é tudo e em qualquer lugar. E aí, é lógico que a piscina é um lugar para a gente bater papo, é um lugar para descontrair, para dar risada, mas vamos tomar cuidado com o volume dessa brincadeira. Se você está numa piscina privada, numa piscina que é só sua, você está com os teus amigos, ok, você pode exagerar um pouco mais no volume, desde que você não incomode os vizinhos ao teu redor. Mas se você está numa piscina de uso compartilhado, cuidado com o tom de voz, cuidado com as conversas exageradas e as risadas exageradas. Lembra que a mesa ao lado não quer escutar a sua conversa, ou pelo menos não deveria querer. E a gente também não deve ficar de ouvido na conversa alheia e dando pitaco se a gente não foi chamado. Educação é tudo. Ah, mais uma coisa, e essa é super importante. O ambiente da piscina, é claro que é um ambiente propício para a gente tomar uns drinks, tomar uma cervejinha, aquela bebidinha geladinha, cai sempre bem. Mas lembre-se, toda vez que a gente exagera na bebida alcoólica, a gente perde alguns reflexos, a gente perde algumas percepções. E isso pode se tornar extremamente perigoso num ambiente de piscina. Então, bebida é legal, mas sem exagerar, mas sem passar do limite, até porque você não quer ser aquele chato da vez que todo mundo tem que ficar controlando porque bebeu demais. Então, beber é legal, mas tudo no seu limite. E aí, você curtiu esse vídeo sobre dicas e protocolos para o uso de piscina? Então não esquece de dar aquele joinha, comentar aí embaixo se a gente falou de alguma coisa que você discorda ou se eu esqueci de falar de alguma coisa que você lembrou. Comenta aí embaixo. Aproveita agora, o vídeo está terminando, se inscreva no canal e ativa as notificações, que é para você ficar por dentro de tudo que rola nesse canal, que é o mais chique, o mais elegante de todo o YouTube. E a gente já tem o botão do Seja Membro. Clica lá e seja um membro SegChique Premium do canal, com vantagens exclusivas, incluindo acesso antecipado a todos os vídeos antes do público em geral, e você vai estar contribuindo com a gente com um valor pequenininho mensal para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade como esse aqui para você, inteiramente gratuitos. Por hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal. Grande beijo, fui!